Professor, a pergunta importante é: quais são os tipos de clonagem e como diferenciar a clonagem reprodutiva da clonagem terapêutica? Eu sou o professor Belipão, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, tipos de clonagem, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, Billy aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. E hoje iremos discutir sobre biotecnologia, mais especificamente tipos de clonagem. Já temos uma aula no nosso canal especificamente explicando para você o processo de clonagem e desta vez vamos nos deter em como diferenciar a clonagem reprodutiva da clonagem terapêutica. Vamos lá? E aí é o seguinte, tipos de clonagem. Primeira coisa, a clonagem é pautada na reprodução de cópias genéticas de seres vivos. Cópias genéticas, claro que idênticas, consequentemente sem variabilidade genética, porque são clones, indivíduos geneticamente iguais ao indivíduo que lhe deu origem, mais especificamente aquele que forneceu a célula somática para a técnica, de transferência nuclear para o processo de clonagem, beleza? Então, a clonagem ela pode ser natural, que é a divisão do zigoto em células independentes, no processo de reprodução normal entre seres vivos. Quando ocorre a fecundação, temos a formação de um zigoto. Esse zigoto, em certas ocasiões, ele divide-se por mitose, originando dois novos zigotos. E cada um desses zigotos origina um novo indivíduo, que são gêmeos univitelínicos, por serem geneticamente iguais. Esse tipo de clonagem é muito comum na natureza, por isso que é denominado de clonagem natural. O homem, ele dominou o processo de clonagem e daí nasce, consequentemente, a clonagem artificial, que é realizada em laboratório por transferência nuclear. Este é o princípio técnico para a produção de clones em laboratório. E aí, essa clonagem artificial, ela divide-se em dois tipos basicamente. A clonagem reprodutiva, que consiste na produção de um novo indivíduo. O interesse é que você produza novos indivíduos a partir de um indivíduo original. Então, essa é a ideia da clonagem reprodutiva. E temos a clonagem terapêutica, que é a clonagem realizada para a obtenção de tecidos ou órgãos para transplante. Professor, qual o objetivo da clonagem terapêutica? Exatamente reduzir ou praticamente zerar os processos de rejeição de órgãos e tecidos que são comuns nos processos de transplante tradicionais. Tá certo? Então, essa é a finalidade. Ora, vamos começar então analisando a clonagem reprodutiva. Olha só, você parte de uma célula, ok? Uma célula somática, que é uma célula diploide de 2N cromossomos, que na espécie humana é uma célula de 46 cromossomos, caracterizando a carga genética completa do indivíduo. Essa célula somática, ela me é fornecida por um indivíduo original a partir de um tecido. Geralmente eles retiram a partir de células glandulares, principalmente glândulas mamárias, que é fácil de obter, mas eu preciso de uma célula somática com a carga genética completa, ou seja, uma célula diploide, uma célula 2M. E preciso também de um óvulo, que é fornecido por um indivíduo da mesma espécie, mas de sexo feminino. E aí começa todo o processo para a formação do clone.
Onde, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu tenho que pegar esse óvulo e retirar dele o núcleo, já que o material genético nuclear desse óvulo não me é importante. Tá? Eu não tenho interesse no material genético do óvulo. Eu tenho interesse no núcleo da célula somática, que é este núcleo que eu quero, a partir dele, clonar um novo indivíduo. E aí, existe uma técnica bem especial onde se faz a transferência desse núcleo somático para esse óvulo previamente anucleado. Chama-se transferência nuclear, que é a técnica fundamental para se fazer esse processo. A partir do momento que eu faço a transferência nuclear, eu tenho agora um zigoto artificial. Que esse zigoto artificial, claro, é uma célula 2N, já que o núcleo somático que foi usado para ser colocado dentro desse óvulo é um núcleo somático diploide. E aí, a partir desse momento, o que é que eu tenho? Este zigoto artificial será implantado numa fêmea da espécie que servirá como barriga de aluguel, onde haverá o desenvolvimento de um embrião clone a partir desta célula somática. O primeiro clone feito, desenvolvido, de acordo com os registros históricos, é exatamente esse clone aqui, o da famosa ovelha Dolly, beleza? Hoje a ovelha Dolly foi sacrificada em 2003 e hoje você encontra o animal empalhado no Museu Nacional da Escócia. E foi o primeiro clone desenvolvido, o primeiro clone feito na história da ciência. Belezinha? Show de bola? Legal, hein? A outra situação é a clonagem terapêutica. Clonagem terapêutica compreende aquela questão relacionada à produção de tecidos para serem usados nos transplantes. Só que, muito explorado em provas, inclusive provas de Enem, é a polêmica sobre a clonagem terapêutica, o que faz com que o processo seja liberado em alguns países e não em outros. Tá certo? Como assim, professor? Olha lá. A clonagem terapêutica é a produção de embriões para obtenção de células-tronco pluripotentes. Ora, eu vou pegar óvulos, vou pegar espermatozoide, promover uma fecundação in vitro, que é a fecundação fora do corpo, colocar esse embrião aí formado no meio de cultura, fornecer nutrientes e o mesmo irá se desenvolver nesse meio de cultura, fazendo as suas segmentações, que são as divisões mitóticas que o zigoto sofre após a fecundação, também chamado de clivagem, onde eu vou obter um conjunto grande de células que eu denomino de células pluripotentes. Essas células são células indiferenciadas a princípio, mas que são capazes de se diferenciar, ok, em qualquer célula do indivíduo adulto. Tá? Nós temos uma playlist no canal, que é uma playlist de introdução à biologia, e tem uma aula lá específica falando sobre diferenciação celular. Dá uma passada lá para você entender esse processo em maiores detalhes. Certo? E aí você pergunta para mim o seguinte: professor, onde está a polêmica? A polêmica é produzir embriões, digamos, humanos, para obtenção de tecidos para transplante, e quando eu faço isso, eu desmonto esse embrião e retiro essas células pluripotentes para as respectivas terapias que serão utilizadas. Ou seja, eu estou matando um embrião que, se eu o deixasse, né, no processo de continuidade de suas divisões e diferenciações celulares, posto esse embrião num organismo incubador, eu teria um futuro bebê. E aí a pergunta que eu deixo para você pode até colocar aí nos comentários e comentar aí com a gente. E aí, eu faço isso ou não faço isso?
produzo os embriões para continuar minhas pesquisas na área da clonagem terapêutica, o que iria resolver uma série de problemas nas pessoas do mundo inteiro, de paralisia, de reconstituição de nervos, de mal de Parkinson, problemas de infarto do miocárdio, entre outras patologias que nós podemos citar e que dependem da regeneração de tecidos para que você supere o problema. E aí, produzir embriões para matar, obter as células pluripotentes para as terapias e a construção dos tecidos para transplante ou não fazer? Essa é a discussão da bioética, ok? Mas como funciona, professor, a clonagem terapêutica? Eu vou precisar da mesma questão da célula somática, da clonagem reprodutiva, vou precisar daquele óvulo específico, deste óvulo eu vou retirar o núcleo dele porque eu não preciso do material genético do óvulo e vou pegar o núcleo da célula somática e fazer a famosa transferência nuclear. A partir disso eu passo a ter o quê? Após a transferência nuclear eu tenho consequentemente o nosso zigoto artificial 2N, ok? Pego esse zigoto, coloco no meio de cultura, não numa barriga de aluguel, mas no meio de cultura, forneço nutrientes e ele vai entrar em processo de divisão, que é chamado esse processo de segmentação ou clivagem, que é a divisão mitótica do zigoto, formando as células tronco embrionária, que são chamadas de blastômeros. A princípio, esse zigoto 1 se divide em 2, 2 se divide em 4 células blastômeros, 4 em 8, 8 em 16, 32, 64, 128, 500 e por aí vai. Entendido? Em progressão geométrica. 5 a 6 dias depois, eu tenho este embrião no estágio de desenvolvimento embrionário chamado de blastocisto. Entendido ou não? Os estágios iniciais de desenvolvimento embrionário é a mórula, que é um maciço celular, que evolui para o embrião oco, chamado de blástula, e essa blástula evolui para a gastrulação. Assista também na nossa playlist de embriologia, a aula de segmentação e clivagem, onde nós falamos dos desenvolvimentos iniciais do embrião. É melhor de você ver lá. Mas aqui é o seguinte, 5, 6 dias depois, eu tenho um embrião na fase de blastocisto. Eu vou pegar esse blastocisto, eu vou desmontar esse blastocisto que contém as células pluripotentes e vou utilizar essas células para os processos terapêuticos, entendido ou não? Das quais eu vou reconstituir certos tecidos no organismo sem risco nenhum de rejeição. Beleza? Então, a diferença clássica entre a clonagem reprodutiva, né? Tá aí a nossa ovelha Dolly mais uma vez, entre a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica é que na clonagem reprodutiva, tá certo ou não? Eu pego um núcleo somático para clonar a partir de um óvulo anucleado, transferência nuclear, e eu vou utilizar esse zigoto para a formação de um novo indivíduo. Na clonagem terapêutica, o processo é o mesmo, mas eu vou utilizar esse zigoto aí para alimentá-lo em meio de cultura até ao nível de blastocisto para utilizar essas células para a reconstituição de tecidos lesados onde eu possa utilizar. Por quê? Porque essas células pluripotentes têm alta capacidade de divisão celular e de diferenciação celular em qualquer célula de qualquer tecido ou órgão. Beleza? Vá na descrição do vídeo, baixe o biomap da aula, o Bioese, para exercitar os conteúdos aprendidos. E nos encontramos em mais uma aula de biotecnologia ou qualquer aula de biologia do nosso canal. Se inscreva e ative as notificações. Tchau!